Da nossa página do Facebook, da Rádio Cidade, e também no canal do YouTube do Jornal Alto Jacuí, porque nós estamos aqui nos estúdios, né, com dois parlamentares da região. A gente está recebendo com muito carinho aqui a vereadora Marisa Dickel de Oliveira, que é da bancada do MDB aqui de Ibirubá, e também o vereador Paulo Ricardo Sharp, lá de 15 de novembro. Deixa eu ver se é o Ricardo que eu... Paulo Guilherme Charb, eu sou um pouquinho vesguinho aqui, aí tava pequenininha a letra, mas eu lembrei do RPM, Paulo Ricardo, né, daí por isso que juntou uma coisa com a outra. Mas tudo certo, esses dois vereadores aqui, queridos, né, da nossa comunidade aí, que estiveram aí participando de diversas agendas lá em Porto Alegre e tem bastante notícias para dar, mas antes vamos trazer aqui o boa tarde deles, começando pelas meninas, claro, né? Tudo bem, Marisa? Seja bem-vinda mais uma vez à Rádio Cidade. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cidade. É um prazer estar novamente aqui para nós dialogarmos sobre os nossos ofícios de parlamentar. Muito bem. Muito bem, Paulinho, seja bem-vindo. Ele estava nervoso aqui no começo, né? Primeira vez aqui na Rádio Cidade, mas aqui tá em casa, viu? Não te preocupa que aqui não tem pressão nenhuma, aqui a gente dialoga, conversa sem problema nenhum. Seja bem-vindo. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde aos ouvintes da rádio. Estamos aqui sim, estamos aí para trazer notícias do nosso governo do estado para levar a nossa região aqui, tá bom? Tá certo. Marisa, a gente já conhece bem aqui, já veio várias vezes aqui, mas o Paulo eu acho que é a primeira vez que vem aqui, e quando a gente recebe pela primeira vez um convidado, Paulo, a gente quer conhecer um pouquinho dele, né? Então conta pra gente um pouquinho a tua trajetória, quem é o Paulo, né? Onde que ele nasce, quando é que ele se envolve aí nessa vida dura que é a vida de político aí, né? Essa é a primeira vez que tu se elegeu vereador, tu é bem jovem, né? Eu acho que um dos mais jovens vereadores da região aí. Quantos anos tu tem? Tenho 28 anos. 28 anos. Conta pra gente tua trajetória um pouquinho. Bom, a minha trajetória na vida política, ela inicia desde criança, junto com meu pai, né? Quando já foi vereador, vice-prefeito. Eu também nasci e venho da agricultura do município de 15 de novembro, no interior, né? A gente vem aí trabalhando e dentro ajudando as comunidades, trabalhando forte com as pessoas. Então também tem o amor pela política e a dedicação, né? Aí me elegi pela primeira vez, também concorri pela primeira vez pelo MDB, né? Um partido forte, unido, que também demonstra a sua capacidade em cuidar das pessoas e trabalhar por todo mundo. Tá certo. Seja bem-vindo, então, e um ótimo mandato para ti, Paulo. Vamos lá, gente. MDB, lá, digamos, lá em 15 de novembro, lá, renovando as coisas, né? E a Marisa tá aqui numa missão aqui que é ser vereadora, integrante da mesa diretora, né? Ela que é vice-presidente da Câmara de Vereadores aqui de Ibirubá, e ao mesmo tempo ser meio que eu acompanho todas as sessões da Câmara, né? E a Marisa é aquela, como ela é professora, né? Então ela sempre dá uma de Assistente social. assistência social, ela dá sempre uma assim de explicar no detalhe como cada projeto chega, como que ele é elaborado e tudo mais, né, Marisa? Porque é um desafio, né? O município de Ibirubá, ele é cheio de diferenças, né? Ele tem várias demandas da comunidade e tal, e o MDB volta ao governo depois de 16 anos, né? Então também tem essa coisa de ter quase que uma missão, né, de entregar tudo aquilo que se comprometeu com a população na eleição, né? Com certeza, é uma alegria retornar. A gente já esteve no governo, né, o Lulo por 13 vezes prefeito, da doutora Matias, então a gente esteve governando por 16 anos, deixamos grandes obras, assim, que não precisa enumerar, porque a população toda sabe, né, infelizmente ou felizmente a população escolheu nos deixar fora por esses 16 anos, mas hoje, como a população tira, ela coloca de novo, né? Então hoje retornamos com uma aliança muito bem alinhavada, muito bem costurada, com pessoas que se alinham com o pensamento do MDB, que é trabalhar pelas pessoas com transparência, com responsabilidade, com ética, e estamos sim tentando nesses 5 meses dar o melhor de nós. É uma característica do MDB, o MDB sempre foi, desde a sua criação, um partido que lutava pelas pessoas, né? Na época ele era oposição ao regime militar. Então, assim, o MDB hoje tem uns que é centro-esquerda, outros que é centro-direita, mas, na verdade, a característica de lutar pelas pessoas, pelo bem das pessoas, continua viva essa chama no MDB, Cristiano.
O MDB é muito grande, né, Marisa? Um dos maiores partidos do Brasil. E aí, nos nossos estados também, a gente tem toda essa diferença e tal. Acaba tendo um pouco de divergência não, de diferença, né, no olhar e no posicionamento político de cada um. Mas é assim, a democracia é assim mesmo, né? E o MDB também tem a coisa que todo o filiado no partido, ele participa das eleições diretas. E recentemente agora o MDB elegeu um novo presidente, né? Que é o teu colega vereador, o Cristiano Pinheiro, né? Sim, o MDB está procurando renovar, né? A gente tenta unir a juventude com a experiência, né? Então, era o seu Carlos Andrino, né? Que era o presidente. Infelizmente, ele veio a faltar. Eu era vice-presidente. Mas como era uma época de eleição, a gente consultou, né, as bases do partido. E como eu iria concorrer a vereadora, o partido mesmo de Ibirubá não tem que pegar alguém mais experiente para coordenar o partido nesse momento, né? E daí foi feita uma eleição e por unanimidade, na época, o pessoal escolheu o Rogério, pediu para o Rogério por ele estar à frente muito tempo. E daí o Rogério se colocou à disposição para, nesse período, então, ajudar. Mas o Rogério sabe que ele tem os compromissos dele com a Cotribá e hoje, em primeiro lugar, o Rogério é a família e a Cotribá que é o emprego, porque é de lá que vem o sustento nosso. Então, o Rogério tirou férias no período eleitoral, ajudou como pôde o partido e depois, sim, até as eleições foram adiadas, que teria que ter sido ano passado, correto, né? Em virtude das eleições, foi transferido em todo o estado, acho que no Brasil, se não me engano, né, Paulinho? Isso eu não consigo lembrar, mas foi transferido meio geral. E daí, esse ano, a gente fizemos. E o companheiro Pinheiro, o vereador eleito, dispõe de mais tempo, acabou sendo eleito por unanimidade também. Na verdade, o MDB em Ibirubá nunca teve duas chapas. Sempre foi consenso. A gente pode até divergir em algumas coisas, mas na hora que resolvemos, um vai para um lado, todo mundo vai junto. Essa é uma característica boa nossa. A gente briga, faz as coisas, mas lá dentro da família. Saiu de lá e todo mundo unido de novo. Tá certo, e assim tem que ser. E o MDB lá de 15 de novembro lá tá nas cordas, né? Porque o Guto fez uma ótima administração lá, né? Foi reeleito, ficou ali acho que antes do Guto também era MDB, né? Sim. E aí agora o Marcos Petri assume a prefeitura, um quadro novo também, né? Foi vice-prefeito, né? Fez também, eu acho que o Marcos também foi vereador, né? Foi vereador junto com o Guto, se eu não me engano, né? Foi junto com o Guto, né? E agora teve essa renovação. E a renovação no Executivo também abre possibilidade de uma renovação no Legislativo também. E tu é a resposta disso, né? Não só tu, como também a Tamara, que é a presidente da Câmara, e tantas outras lideranças lá no MDB. Muito bem, gente. Vocês estiveram recentemente aí numa agenda do MDB em Porto Alegre, né? Onde vários temas foram tratados lá. Vamos começar pelo início, assim, né? Quais foram as demandas que vocês levaram? Depois vamos conversar sobre o que vocês trouxeram, né? Qual que eram os grandes gargalos e grandes questões aí, tanto de Ibirubá quanto de 15 de novembro, que vocês achavam importante levar para a discussão no governo do estado? Na verdade, até vou deixar para o Paulinho, mas na verdade surgiu de uma parceria que eu e o Paulinho, a gente é muito amigo do secretário Costela, né? E daí numa reunião que o Paulinho teve lá, o Paulinho começou a alinhavar e nos incluiu junto. Então, Paulinho, eu vou deixar contigo. Isso. Como eu tenho grande proximidade com o sempre deputado Gilberto Capuani, né, hoje diretor dos consórcios do Banrisul, em conversa com ele, conversando questão de recursos do Estado para nossos municípios, a gente sentou com o secretário de Transporte, também deputado estadual Jovir Costela, uma grande pessoa, uma grande liderança junto ao Estado, né? E trocando as ideias, informações sobre o que nós poderia auxiliar nossos municípios aqui da região. Então, em conjunto, numa conversa, foi falado a questão dessa VRS 824, que é uma ligação entre o município de 15 de novembro, Ibirubá e Fortaleza, né? Ligam 3 municípios, é uma VRS também que está um pouco... Foi capeada, só que está estreita. Então, a nossa demanda foi grande em questão do alargamento, do acostamento dessa VRS, né? Em conversa com ele, a gente, para ter uma parceria com as prefeituras para a elaboração do projeto, surgiu a ideia de conversar com a Marisa, uma vereadora muito forte aqui no município, né, de Ibirubá, para falar com a prefeita Jaque, junto com o prefeito Marcos, lá de 15, para fazer essa elaboração do projeto, para entrar junto dentro da pauta do governo do estado, onde as obras serão executadas, né, dentro de um período, né, que o estado vai trabalhando, né.
O que é exatamente essa reivindicação? Isso é a questão do acostamento da VRS, De botando ponta a ponta, Isso. desde aqui de Birubá até Isso, 15 de novembro. Uhum. E também surgiu durante a conversa, né, Marisa? Questão de um projeto que faz parceria com as empresas, né? Isso. Do PIA. É um projeto que as prefeituras fazem junto com as empresas, né? Que elas destinam 5% do seu ICMS, né? Onde também façam em frente das suas empresas, né? Auxiliando os empresários também, né? Certo, isso é muito importante. E agora com essa chuvarada, né, Marisa, que deu hoje, a gente viu as imagens aí, inclusive compartilhou nas nossas redes sociais aí, o quanto a VRS fica complicada, né? E ela é uma via não tem nada de acostamento, né? Então qualquer problema que dê em qualquer veículo ali fazendo esse trajeto já complica todo o trânsito ali, né? Sim. A gente levou o secretário Costela, né? Justamente isso, que é uma via muito perigosa, inclusive já teve várias vítimas fatais, né? E conversando, né, conosco, Isso. ele achou muito importante, porque beneficia os dois municípios, né? E para a região, porque quantas pessoas que vêm de outros municípios que vão pro alagamento lá, vão Pro alagado. pro alagado, né? Que tem casas, tem gente de Nome Toque, Sem Itapé, contar Espumoso. o setor metalmecânico, né? Nós Exato, temos lá. e os trabalhadores que vão e voltam todo dia, né? Tem gente que vem da 15 para Ibirubá e gente que vai de Ibirubá para 15 trabalhar. Então, nesse sentido, sim, é muito importante, vai ajudar muito, vai evitar acidentes, porque apesar de, graças a Deus, não ter tido tantas vítimas fatais, mas danos materiais a gente sabe que já houveram muitos ali. E a gente tem que aproveitar essa proximidade nossa, que nós temos o vice-governador, né, que é do MDB, e o secretário Costela. Então, a gente aproveita para fazer esses projetos. Então, o que a gente... Lá no dia, a gente sentou, Costela colocou uma parte da equipe dele conversando com nós. E o que foi alinhavado? O pedido, que já foi feito, e a partir de agora é com os municípios. O município da 15 entra com o trabalho dos engenheiros para fazer o projeto do acostamento, técnico, e os engenheiros de Birubá fazem a parte de Birubá até a divisa com 15. Tudo dentro de como é o procedimento do DAER, né? Então, assim, porque não adianta chegar lá fazer e não chegar lá e ter diferente. Então, vai ser feito o projeto, vai ser mostrado para o pessoal do DAER, eles vão ver o que está certo e errado, vão mandar refazer o que for. Então, assim, vai chegar pifadinho lá na secretaria, com grandes possibilidades de sair. O secretário Costela nos garantiu, né, que ele vai fazer o possível por ser um trajeto perigoso e necessário, que vai tentar conseguir essa Tem obra. uma ideia de quanto vai ser de investimento nessa brincadeira aí? Eles vão fazer os cálculos, porque está recente, né? Então, fazer a elaboração do projeto primeiro, tem que olhar a questão do nível dos terrenos, né? Então, tudo aí que vai ser montado em cima desse projeto. E também estava junto lá, não podemos esquecer, Marisa, do secretário do Plano Rio Grande, né? O Clair Kuhn, uma liderança nossa região aqui também, sempre Claro, dá para trabalhando. dizer que ele é natural de 15 de novembro e de Birubá, né? Porque também ele é cidadão birubense. É uma grande o Clair sempre liderança, nos né? acompanha, né? O Clair sempre... Eu preciso marcar uma agenda, sempre... Clair, me ajuda, tal lugar, é mais fácil. Com o Costela é mais fácil, porque o Costela é de mim do costado. De mim e do Rogério, ele é um amigo irmão, que é vários anos. O Rogério trabalhou com o Costela lá no gabinete, quando ele era deputado. Eu também trabalhei por um período, quando me aposentei, eu fui trabalhar no estado com ele. Então, a gente tem. Mas a gente sempre... o Clair nos ajuda na agricultura, quando ele esteve lá, e agora é nosso parceiro, né? Isso é verdade. A gente, Marisa, eu sei que tem as coisas boas, né? E a gente sempre dá ênfase para isso, né? E a gente sabe o quanto a nossa região aqui demanda desse investimento em infraestrutura, né? Porque, por exemplo, vamos pegar aqui mesmo a VRS 824, né? É uma via que, em tese, seria uma ligação entre cidades, né? Somente, né? Mas ela tem uma importância econômica para toda a região, né? E para todo o estado, porque tem ali a Agros, tem a Cotrisoja ali, tem tantas outras, a nossa Copeagri, né? E tantas outras, Sim. a Cotribá, eu acho que tem unidade lá Sim. também, né? E tem toda essa movimentação aí. E aí, vindo na VRS 824, a gente percebe assim que da forma que ela está hoje, ela já não dá conta. Uma coisa, ela, quando foi feito o asfalto, era para ligar os dois municípios, né, para facilitar a vida ali, mas hoje ela se transformou em uma via que passa progresso, passa desenvolvimento, passa riqueza, né? E qualquer investimento que for feito ali
é um investimento que vale a pena, que dá retorno para o Estado, né? Sim. Com certeza, eu vou te lembrar que esse asfalto é obra do nosso MDB. Foi no tempo do Pedro Simão que foi conquistado esse asfalto para lá. Veja quantos anos faz, eu acredito que deve fazer mais de 30 faz anos bastante, isso. faz E o bastante. MDB, de novo, agora vai tentar... E qual é o alargamento? A gente fala de alargamento e tem uma ideia de quantos metros ela vai ficar no projeto? É 1,80 m para cada lado, seria, né? O tipo plano inicial, né? Você falou dessa VRS, questão da economia, ela passa o metal mecânico, a nossa agricultura é muito forte, né? A bacia leiteira, questão do soja, do trigo, né? Então também os nossos agricultores utilizam para transportar seus maquinários, né? Ligando os 2 municípios, né? E também o Certo. escoamento da nossa safra, né? Os Sim. agricultores também sempre estão ansiosos, nervosos, às vezes nas estradas, né? Estão com máquinas grandes, também está crescendo hoje os agricultores, né? Sim. E além da parte do turismo, né, Cristiano? Porque vem gente de toda a região que tem casas, vem veranear lá. Então, veja a importância que é, né, de ter um asfalto seguro. Exato. Vamos lá. Aí, além desta questão aí da VRS 824, ainda na pauta da infraestrutura, né, a gente precisa trazer aqui um tema que é pertinente, que é a manutenção da RS 223, né? Porque se precisa de acostamento na VRS 824, a gente precisa de segurança também aqui na 223. E a gente sabe, por exemplo, que uma reivindicação histórica também aqui de Birubá, né, Marisa, que era resolver aquele problema ali do segundo trevo, e olha, depois que mexeu naquele... Eu não vi mais situação assim de... teve uma situação, eu acho, de uma pessoa que meio que se perdeu ali, mas aí eu acho que os fatores eram outros ali, envolvidos, né? Mas hoje o segundo trevo, ele tá bem mais seguro do que era, né? Ele está bem mais seguro, mas na verdade, Cristiano, eu estive conversando com vários empresários ali, que tem as empresas ali. Na verdade, é a imprudência, né? Nós estávamos falando com uma amiga minha que tem empresa lá, ela me disse que tem carros que passam a 1.000. Como ficou mais fácil, até eu levei uma reivindicação para o secretário Costela de ver ou uma lombada eletrônica ou alguns tachões, eu vi para eles ver, para ter um pouco de redução, que não adianta, infelizmente, é a prudência. É a imprudência das pessoas que acaba causando os acidentes. E ela me disse, Marisa, se vocês não colocar uma lombada eletrônica ou alguns tachões, alguma coisa lá, para reduzir a velocidade, daqui uns dias vai ter morte. Porque passam a 1.000. E entrou na pauta, por exemplo, essa questão que a gente já percebe aqui, principalmente de Arroio Grande até Tapera aqui, que já está complicado, né, de buracos, e agora com toda essa chuvarada que está prevista para essa semana, um tapa-buracos aqui é essencial, né? A gente teve, por exemplo, o Estado agora falando aqui dessa via, não na 223, mas na 377, entre a esquina São Carlos e Cruz Alta, ficou perfeito ali, aquela não foi nenhuma tapa-buracos, né? Fizeram de novo o asfalto ali, né? Ficou show de bola aí para Cruz Alta, agora tá bem mais tranquilo, né? E aqui na 223, vocês ouviram do secretário ou do próprio Dyer ali a possibilidade de termos aí uma manutenção mais aprofundada da 223? Eu casualmente não, eu levei vários ofícios, tanto para o Faustino, que é o diretor do Dyer, como também para o Costela. E para nossa surpresa, quando a gente estava se deslocando de Ibirubá, já estavam fazendo um tapa-buraco semana passada. E essa semana, se não me engano, foi ontem, teve uma cratera, que 6 carros, inclusive um capotou. Eu, na mesma hora, a gente tem um bom relacionamento com o Luiz Antônio, que é o diretor do Dyer aqui em Passo Fundo, e eu mandei de noite, acho que era 11h30, mandei para ele, e no outro dia cedo, até tem as fotos aqui para te ver, não, acho que não era 9 horas, já estava sido tapado o buraco. Então, assim, a gente está tendo essa atenção do governo estadual e principalmente do Luiz Antônio, né, que é nosso parceiro. Tá certo. E lá em 15 de novembro, além da questão da VRS 824, que outros projetos tu levou, Paulinho, assim, para que são importantes para o município? Porque tu também é vice-presidente da Câmara lá, né? Sim, também sou vice-presidente da Câmara. Os dois vice-presidentes. Isso, vice-presidente, é verdade. A gente também está trabalhando questão da agricultura e atrás de recursos, questão para os nossos agricultores, né? Fomentando eles também, né? Veio agora junto da Secretaria da Agricultura do Clair com 300 mil reais para recuperação de estradas no interior, né? Foi destinado para o prefeito Marcos e outros recursos que também está vindo, né? Questão do Alceu Moreira veio também
um ônibus para os idosos, né, que é da bancada do MDB, né, toda ela, né, veio para o prefeito e todos os vereadores do MDB. E a gente também está trabalhando, indo atrás do governo do estado para trazer mais recursos com os nossos aliados dos deputados, né. Tá certo. Muito bem, e aqui em Birubá, Marisa, o que tu levou além dessa questão ali? Provavelmente tem vários temas, né, que são muito debatidos aqui em Birubá, e eu falo isso porque eu acompanho ali na Câmara, além da questão da agricultura e outras coisas, a gente tem uma outra demanda que é habitação, né, Marisa? Isso. Esse tema eu acho que ele está meio que... se tem uma coisa que faz a Jaque perder um pouco do sono, né, é como buscar, né, alternativas e viabilidade para que a gente tenha uma política habitacional de substância mesmo, né, que possa, porque hoje, por exemplo, se a gente for analisar o nosso grande gargalo de desenvolvimento em Ibirubá, é a habitação, né? Porque hoje tem muita gente que vem aqui trabalhar na indústria e leva o dinheiro para suas cidades de origem, né? E se morassem aqui em Ibirubá, e eu tenho certeza que a grande maioria gostaria de morar em Ibirubá, só que ganhando 2.000 e pouco, 2.500 e tal, não tem como pagar um aluguel no preço que está aqui em Ibirubá, né? Então, ter uma política habitacional, e a gente está vendo a movimentação da indústria, por exemplo, a Indutar agora recentemente lançou um programa habitacional para os seus funcionários ali. Eu acredito que é um caminho que a indústria tem buscado, porque acredito ser muito mais barato para eles do que ficar pagando transporte para levar e trazer trabalhador, sem contar o desgaste do trabalhador que tem que sair 5 horas da manhã de casa, vir trabalhar e chegar 1h30, 2 horas, às vezes mais tarde em casa para curtir a sua família, né? Então esse tema ele deve estar aí no horizonte de todo mundo que quer uma Ibirubá cada vez melhor, né, Marisa? Com certeza, com certeza. A habitação é um dos nossos primeiros temas que é do plano de governo. Mas eu vou aproveitar a oportunidade e parabenizar o seu Ayrton e a Magali, umas pessoas visionárias, umas pessoas assim maravilhosas, seres humanos, que quem conhece a história da Magali e do Ayrton sabe que se eles estão onde estão é porque trabalharam muito e tenho que dizer que eles são pessoas assim que não mudaram nada, eles continuam humildes, bacanas, umas pessoas assim que realmente se preocupam com o ser humano. Parabéns mesmo por essa iniciativa e que bom que outras empresas também tivessem essa mesma ideia. Eu já vi em outros municípios, a gente até tinha comentado uma vez que a Jaca, de repente, fazia esse tipo de parceria. Eu não me lembro o nome do município, mas a gente, no tempo do MDB, no governo, a gente chegou a visitar para fazer nesses moldes parceria com as empresas. Mas assim, Cristiano, voltando à habitação em Ibirubá, nós temos pretensão de, não digo logo, mas nos 4 anos, no mínimo, umas 70 residências é o plano. Oxalá a gente consiga muito mais, mas no mínimo 70, que já é um bom número. Mas também temos um sinal, eu não estive junto no governo do estado, mas estamos cadastrando 40 casas no governo estadual, que de repente tem possibilidade de vir. Mas uma situação assim que realmente a Jaque, a Lia, que é secretária da assistência, agora tem a nossa coordenadora nova da habitação, que é a Nelva Tizing, elas estão debruçadas, estudando todas as possibilidades. E uma área de terra, eu não posso dizer certo, mas já está, acho que quase que 100% comprada para dar início a esses lotes para habitação. Porque a grande questão não é nem construir, né, Marisa? Mas é uma burocracia que tem anterior, né? Ou seja, tem que comprar área, tem que costurar com a Corsã, tem que costurar com a RGE, tem que fazer a infraestrutura, Por né? isso que eu te digo, né, que não, isso não é de hoje para amanhã. Não, Eu sempre a gente digo, sabe. espera, em 5 meses a gente não vai conseguir fazer, mas com certeza, ano que vem, no outro, com certeza já sai alguma coisa. E eu sempre digo, como trabalhei 20 anos no CRAS, né, como assistente social, como cadastrador do Cadastro Único, o maior problema sempre foi a habitação, porque as pessoas ganham 2 salários, 1,5 salário, e hoje, qualquer casa em Ibirubá, tu não consegue menos de R$ 900, um salário mínimo, né, Cristiano? Então, uma pessoa trabalha praticamente para pagar aluguel. Então, eu sempre digo, aquela pessoa que vem lá pedir uma cesta básica, pedir uma roupa, enfim, outro benefício, um auxílio gás, no momento que ela tem habitação, esse dinheiro que ela paga de aluguel, ela não vai precisar ir mais na assistência social pedir alimentação, pedir roupa, porque vai sobrar, né? Então, assim, nós vamos resolver um problema social muito grande, né? E 15 de novembro não fica para trás, né? Porque também já é problema lá em 15 de novembro, né? A gente conversou aqui com o pessoal que trabalha com imobiliárias aqui em Ibirubá e eles disseram, olha, nós estamos buscando área lá em 15 de novembro para construir,
porque para quem vem trabalhar em Ibirubá, por exemplo, né? E ainda mais agora se alargar ainda a VRS 824, daí vai ficar mais tranquilo ainda, né? Sim. Daí mora em 15 de novembro com aquela paz, aquela serenidade, de vez em quando dá uns bicos no alagado lá e vem para Ibirubá para trabalhar e tal, né? Então, 15 de novembro também assume esse papel de ser ali meio que um dormitório regional, né? Sim, a cidade também está crescendo dentro do governo do Gustavo, do Guto, né? Ele também fez uma grande área habitacional no município lá, que liga ali em direção à Fortaleza, do lado do asfalto ali, né? Do lado da cidade. Foi feita uma área habitacional muito grande, né? Junto com o Guto. E as pessoas acabam também vindo morar, dormindo lá no município e trabalhando fora, né? Sim. E também a gente vai atrás de empresas que queiram se instalar no município, trazer mais empresas maiores que podem gerar mais emprego, né? Hoje nós temos a Agros lá, uma grande empresa parceira junto do município, né? Que tem bastante funcionários lá, né? Tem a Santa Clara, Cotrisoja, Cotribá, Copeagre e os empresários pequenos também estão crescendo lá, né? Cada vez mais, Sem contar essa pegada do turismo, né? Que o Guto iniciou um pouco isso e eu acho que o Marcos vai seguir agora, que é essa questão de aproveitar todo esse potencial turístico que 15 de novembro tem para desenvolver também nesta área do turismo, né? Isso mesmo, a 15 de novembro é considerado uma área do turismo, né? Muitas famílias têm seus negócios lá, né? Questão familiar, restaurante, tem hotéis ali, né? Agora o Candeeiro reabriu lá, né? O seu hotel lá. Questão da Casa Leopoldo, lá também é um lugar, né, que as pessoas gostam de ir lá tirar foto, almoçar, fazer seus eventos lá. Questão do Águas da Fonte ali, né? Sede Aurora agora passou ontem pela Câmara, vai ser feita uma licitação do novo morador, uma pessoa que queira se instalar em Sede Aurora, né? Vai ser feito isso lá. Muito bem. Gente, vamos indo aqui agora, vamos dar uma ampliada nessa conversa aí, né? Vamos dar uma ampliada nessa conversa. Vou começar com a Marisa aqui, porque assim, diferente lá de 15 de novembro, onde o MDB lá tem, acho, dos 9, eu acho que o MDB tem 5 ou 6, né? Nós estamos entre 6, né? 6 vereadores do MDB, então é uma maioria bem tranquila lá, né? Aqui em Ibirubá é 6-5, né? Juntando o PL, o MDB e o Progressistas e o Republicanos, né? Então dá 6-5, então já teve em alguns momentos ali uma votação bem apertada ali, faz parte, tudo certo, né? Como é que tu enxerga essa questão, Marisa, assim, dos grandes projetos que Ibirubá precisa discutir? Como é que está esse diálogo, assim? Eu percebi, assim, nos primeiros meses, assim, né, digamos assim, uma narrativa de quem assumiu o governo, de que, né, vocês deixaram desarrumado e nós estamos peleando para arrumar tudo direitinho, mas de umas sessões para cá a gente percebeu que já se deixou o retrovisor de lado e começou já a se olhar para frente, né? Então, tirando a parte do retrovisor, que eu acho que não serve mais muito, né? Já Com passou certeza, com o período eleitoral e tudo mais, né? Qual é o desafio para frente, assim? O que vocês enxergam, assim, que a Câmara de Vereadores pode contribuir para o município de Ibirubá e para o governo da Jaque do Tuta? Eu acho que nós estamos muito em sintonia. Eu acho assim, até o próprio pessoal de lá disse que o pessoal não tinha tanto aquele diálogo de se reunir. Nós temos, assim, por meta todas as comissões se reunir. É uma das coisas, assim, que desde o começo todos os projetos a gente estuda. Então, nós somos em 5 vereadores em cada comissão. A gente pega todos os vereadores e antes de o projeto ir para a sessão, a gente debate, discute, vê se tem possibilidade de colocar uma emenda, se está ok. E assim a gente tem visto que temos um bom diálogo, tanto com a situação como a oposição. Na verdade, sim, eu vejo que a maioria está ali imbuída de fazer o melhor para o seu município. Eu vejo que a maioria dos vereadores que estão lá terminou a eleição. Hoje eles querem que venha, que o Ibirubá cresça. Tanto é que tanto do nosso lado, da situação como da oposição, está vindo muito recurso dos deputados, né, que vai nos ajudar muito, principalmente na saúde, que a demanda aumentou muito e temos investido mais que o normal na saúde, né? Então, a situação e a oposição estão trabalhando muito unido e acredito que vai ser uma Câmara muito forte esses 4 anos de mandato. Todas as pessoas, assim, imbuídas de trabalhar para Ibirubá crescer cada vez mais. Outra coisa que a gente percebeu
é que essa nova legislatura da Câmara de Birubá, ela está numa pegada muito cuidadosa, principalmente com o recurso público, né? A gente já teve momentos aí na Câmara de Vereadores de Birubá, e eu me coloco nesse lugar assim, que a crítica foi grande ao trabalho, principalmente da mesa diretora, né? Gastos desnecessários, né? Abuso com diária, abuso com indenizações e tudo mais, sem um certo controle, né? Daquele recurso que, por mais que o cidadão às vezes não enxergue, mas aquele recurso da Câmara também sai lá do orçamento do município, né? É um recurso que poderia ir para outras políticas e que precisa ir para a Câmara para manter a estrutura, e por isso que a Câmara, sempre que possível, devolve, né, o que sobra, né, para a Prefeitura poder aplicar em outras. E eu acho que este ano vocês decidiram, né? Isso, já foi uma grande iniciativa do Legislativo, né? Como a situação da Prefeitura estava com poucos recursos em caixa, né? Foi trabalhado junto com a mesa diretora e a prefeita, né? Nós apresentamos um projeto, iniciativa do Diogo, meu e do Duda, né? Junto com os demais vereadores, de antecipar a devolução, né? Porque a Câmara nunca gasta todo o recurso que vem, porque tem, se não me engano, é 7% que vem, então, assim, sempre é devolvido no final do ano. Como a situação estava precária de recursos, a gente, em sintonia, como foi os 10 vereadores votaram favoráveis, né? A gente devolveu já essa antecipação para o Executivo. Certo. E lá em 15 de novembro, como é que é o orçamento da Câmara? Tudo tranquilo? Mandar um abraço para a Tamara, que está aqui nos comentários, mandando um abraço para vocês. Depois eu vou dar uma passadinha aqui nos comentários, os abraços de todo mundo aqui. Lá em 15 de novembro, como é que tá, Paulinho? A Câmara também está trabalhando com diálogo, então é grande importância, que nem a Marisa falou aqui, mandar um abraço para a Tamara, que está nos ouvindo lá, que tem vários partidos, mas todo mundo pensando no seu município. Né, trabalhar para as pessoas, ajudar a comunidade, ajudar as suas localidades, né, trazendo recursos, deixando a campanha eleitoral para trás e pensar no bem do município. Né. Nós também, a gente também devolve o orçamento que sobra no final do ano, é devolvido para o caixa da prefeitura. Né. Tá certo. Vamos dar uma passadinha nos comentários aqui. O Roberto Forcescato, lá de Fortaleza dos Valos, né? Grande abraço a todos. O Alexandre Budke também mandando um abraço ao Paulo Charbe, né? Vozes da comunidade de Ibirubá, 15 de novembro, com reconhecimento e muito trabalho. Hoje são a voz do povo. Muito bem, diz aí o vice-prefeito lá de 15 de novembro. Ambos trabalhando forte pelas nossas comunidades. Parabéns. Também temos aqui o comentário aqui, deixa eu ver, descendo aqui, do presidente do MDB aqui de Birubá, o Cristiano Pinheiro, né? Um grande abraço à companheira Marisa e ao amigo Paulo, pessoas que sempre estão pensando no bem da população. Um grande abraço a todos. Outro Cristiano. A Gabi Graminho também, parabéns à minha vereadora Marisa, sucessos, orgulho de você, lindona. Beijão. Beijo, Gabi. Tenho muito carinho aqui, né? O prefeito Marcos também aqui. Um abraço, Paulinho e Marisa, grandes líderes, né? Mandando um abraço aí. A Tamara Dressler, presidente da Câmara lá. Nossa audiência aqui tá só poderosa, né? Só presidente e prefeito e vice-prefeito. A Tamara Dressler também, boa tarde na escuta desses dois grandes vereadores. Abraço ao meu vice Paulo e minha amiga Marisa. Parabéns pelo trabalho de ambos. Abração, Tamara e prefeito Marcos. Muito bem. O Fabiano Rupental também, boa tarde a todos. Marisa e Paulo, pessoas do bem e que estão na política por um só propósito, que acredito que seja a maioria de Birubá e 15 de novembro, trabalhar pelos municípios para o melhor para a população. Um forte abraço. Bem isso, um abração. O Pedrinho Campos também mandando abraços aqui. A Gabi também diz, Marisa, a vereadora mais baixinha, cheia de trabalho pela frente. Baixinha, não brava e realista. Não, parabéns. Mas ela não me viu brava. Às vezes só pergunta pro Rogério quando eu fico brava. A Luciana Souza também manda um abraço aqui, lá da Câmara, da equipe da Câmara, né? A Luciane Vilke também, abraço ao vereador Paulo. Muito obrigado. A Mara Reis, abraço ao vereador Paulinho. Maria Reis,
Muito obrigado. A Maria Rausch também, parabéns Marisa e Paulo pelo trabalho que vem desempenhando junto ao Legislativo e seus municípios. Abraço, Marla. A demanda do acostamento da VRS é uma pauta muito importante, já protocolada logo após feito o recapeamento entre 15 e Birubá. Mas a união de todos os vereadores e principalmente dos dois municípios é de fundamental para que a obra aconteça. Certamente todos estamos apoiando. A Lisângela Antônio Oliveira também, sucesso, Marisa, Deus te abençoe. O João Carlos Metz, mandando um abraço dele aqui também. Abraço, Elisângelo, Antônio, meu tio Metz, o Metz. Eu tinha uma grande responsabilidade quando eu concorri. O número que eu concorri era do vô do Rogério, foi do Metz, foi do Rogério e meu. Veja a responsabilidade. Olha só, é uma trajetória, né, uma Marisa? trajetória. A gente é sequência sempre, né? As pessoas, e isso é muito legal, assim, são sequência daquilo que já foi construído também, né? O Metz diz aqui, abraço, sobrinha Marisa, muito bom o trabalho. E o Rogério, claro, né? Um grande abraço aos vereadores Paulo e a Marisa, minha grande guerreira, diz ele aqui. Obrigada, e a Marisa, bom também, abraço para a Marisa. A Clarice Zeumann também, abraço minha vereadora. O Marcos Bom, bastante comentários aqui, o pessoal assistindo e mandando aqui boas energias para esses dois vereadores do MDB. Muito bem, vamos polemizar um pouquinho, Marisa? Ontem tu deu... Antes de nós polemizar um pouquinho, então, deixa eu colocar claro, porque eu tive outras audiências. Isso é importante. Eu estive lá também, meu grande amigo, o Beto Fantinel, que ele é o secretário da Assistência Social. Desenvolvimento Social, e o meu primo lá de Dona Chica, sempre fez campanha para ele. O Marujo, meu tio, já é falecido, e o Júnior sempre fizeram campanha para o Beto Fantinel. Então a gente tem uma ligação. O Beto já esteve na minha casa, há uns 3 meses atrás ele esteve ali no Clair, a gente se reuniu com ele. Então eu fui lá conversar com ele para ele me dizer o que eu tenho de coisas dentro da área da assistência social que eu posso implantar no município de Ibirubá. E também levei junto na verdade, uma intenção que a assistente social Joyce e a secretária Lia, juntamente com o pessoal, acho que é o Xoxinhos e engenheiro, fizeram um projeto de ampliação do CRAS nosso. Porque, na verdade, o CRAS hoje, ele é um espaço bom, mas já se torna pequeno, porque nós temos mais de 2.200 famílias que são atendidas ali, e o espaço é pequeno. Então, como tem essa possibilidade de cadastrar no Estado essa obra, eu fui lá e reivindiquei para o Beto Fantinel nos ajudar, né, no que for possível. Então, com ele, eu tive essa agenda também. Tivemos junto, não podemos esquecer, né, que estava conosco o vice-prefeito Tuta e a Alexandra, né, de 15 de novembro, nessa reunião lá com Costela. E o Tuta junto conosco, comigo e com o Rogério. O Rogério, meu marido, também esteve junto, convidei para ele ir. Ex-vereador Rogério, né? Daí estivemos também na Secretaria da Agricultura, que hoje é o secretário Edvilson Brum, também nosso amigo lá de Rio Pardo, que o Rogério pela Cotribá conheceu muita gente. Então, o irmão dele, que hoje é presidente do Tribunal de Contas de União, Edson Brum, vinha muito em Ibirubá e a gente acabou também tendo uma amizade. Então, Edvilson Brum hoje é secretário da Agricultura, e quando o Clair Kuhn era secretário da Agricultura, o vice-prefeito Tuta, ele foi lá, protocolou, se não me engano, foi em abril de 2025, um poço artesiano no valor de 500 mil lá para Santo Antônio do Bom Retiro. Então, o vice-prefeito Tuta e eu fomos juntos lá para pedir para ele seguir com o andamento do projeto, né? E ele também se colocou à disposição de continuar com essa obra. Também estivemos lá com o Clair, que hoje é o secretário executivo do Plano Rio Grande, né, para conversar com ele sobre a necessidade da limpeza do Rio Pulador, né. Hoje de manhã, quando começou a chover, eu já me apavorei, disse, vou dar uma volta lá na floresta para ver, porque estava marcando muita chuva, mas graças a Deus está tudo tranquilo. Mas assim, foi uma das pautas da gente lá junto com o Clair, né, porque ele é justamente para isso, né, foi criada essa secretaria justamente por motivo das enchentes no Rio Grande, e o Clair
vai fazer o possível, né, para fazer. Então, assim, a gente saiu de todas as audiências, Cristiano, assim, percebendo a boa receptividade e a boa intenção do governo em nos ajudar, não só a Ibiruba, como aos outros municípios. Desde que tenha pernas, desde que tenha recurso, os projetos prioritários, com certeza. Então, assim, a gente pode dizer que o governo do Estado, hoje, representando nós, o vice Gabriel Souza, pelo MDB, tem nos dado uma atenção muito grande. E a gente ficou muito feliz com essas audiências. A gente acompanha aí, por exemplo, a consulta popular também. Semana passada eu entrevistei o Beto Vissotto aqui, lá de Itapera. Meu afilhado de casamento? É que o Beto, ele é presidente do Cored, né? E Ibiruba está recebendo 2 milhões de investimento aqui na construção, né, desse centro de acolhimento de crianças vítimas de violência e que estão, assim, naquele processo, né, de que a família perde a guarda e elas precisam ficar em algum lugar. E hoje a gente acaba mandando essas crianças aqui da região lá para Lagoa Vermelha, né? E aí é complicado, né? É muito longe. Então tem um centro regional, eu sou defensor desse centro, fiz campanha na consulta popular para ele ser bem votado, porque eu acho importante a gente manter as crianças perto, né? Para que a gente possa dar a elas o acolhimento. E sem contar que essa estrutura vai receber crianças de toda a região. Ainda precisa acertar essa questão da responsabilidade, da equipe e tudo mais, mas isso é um próximo passo, né? O importante é que o investimento está ali e que vai servir para toda a nossa região. Quando eu digo polemizar, Marisa, eu quero só brincar contigo. Ontem nós tivemos um projeto que foi extraordinário, aprovado na Câmara ontem, né? Inclusive a prefeita Jaque gravou um vídeo na tarde sobre ele, né? O quanto seria importante esse projeto, porque ele dá, digamos assim, um pouquinho mais de segurança, né, para aqueles servidores públicos que, por uma situação ou outra, acabam se afastando do trabalho, né? Vou pegar aqui exemplo, por exemplo, mulheres grávidas, né, que engravidam e aí tem aquela licença maternidade, ficam 6 meses fora do trabalho e no atual momento, eu não sei se até pedi para te esclarecer se elas perdem o vale durante esse tempo hoje, né? Hoje elas perdem, Cristiano. Tudo. Hoje, então, imagina, né? E aí os pais nem se fala, né? A licença paternidade também perde o vale, né? E também afastamento, se tu ficar ali 3, 4 dias afastado do trabalho por uma situação ou outra, acaba perdendo o mês inteiro do vale, né? Então, os vereadores fizeram todo um trabalho ali, um estudo, e o Executivo apresentou um novo projeto de lei, aonde, então, dá esse benefício para as mães, né? Enfim, né? As mães novas aí no período de licença maternidade, para os pais no período de licença paternidade, para algumas patologias mais graves e mais sérias também, né? Imagina uma pessoa que está tratando do câncer, fazendo quimioterapia, perdeu seu vale-refeição, né? Também é complicado, e outras patologias ali que o projeto apresenta. E aí o vereador André Ferreira, que é servidor público, né? Que é funcionário da prefeitura de concursado, ele, dentro do direito dele, tudo certo, apresentou uma emenda para estender esse benefício para qualquer servidor que estiver afastado mais de 5 dias, né, do trabalho, poder receber integralmente o vale-refeição, né? E a emenda, segundo vocês apuraram lá durante a sessão, ela vinha com vício de origem, porque o vereador ele não pode gerar despesa para o executivo, né? Ele só pode propor coisas que não gerem despesa, e aí acabou gerando um debate lá e tal, e acabou a emenda sendo rejeitada. Mas na hora da votação, se a emenda vai ou não vai para a comissão, a Marisa meio que deu uma votada num primeiro momento de um jeito e depois nada ilegal, tá dentro do regimento, né? Mas depois acabou voltando atrás. Na verdade, eu me atrapalhei, Cristiano. Eu entendi que votando contra eu seria a favor, né? Então foi na verdade, ali, a própria Gesma e a Letícia também, não sei se você percebeu que elas pediram, nos explique, Diogo, como é que é. Então foi e graças a Deus deu para reverter, né, o voto. Deus. Mas foi assim... Às vezes é complicada a pressão ali. É uma pressão, eu não sei se tu percebeu, porque antes já de começar a sessão já tinha os debates, e aquilo deixa a gente tensa, né? Eu tava lá olhando a ata, assinando as coisas, quando eu voltei já tinha um resmungo ali no ar, então a gente já vai para a sessão meio tensa. E mas como é que foi
o debate na comissão sobre esse projeto, Marisa? Não, foi bem tranquilo. Nós ficamos quase 2 horas. A gente, na verdade, a gente conversa muito entre a nossa equipe. Mas ontem de Mas tarde e a por gente que ficou... que legalmente não poderia, por exemplo, digamos o Cristiano lá, eu Cristiano, né? Aí eu sou servidor público e aí eu tenho um atestado lá de 2 meses lá, chego lá, e não estou dentro daquelas patologias lá. Por que que não seria legal isso? Na verdade, essa parte jurídica eu não saberia te explicar, né, Cristiano? Mas, assim, tudo que podia ser feito dentro da legalidade, porque antes de responder isso, eu vou te dizer, ó, isso já era o maior, a Jaque, a Gesma, o próprio Giovanni, o Tripa, quando eles estavam no passado, foi feito, acho que um erro, né, um erro de jurídico ali, que, na verdade, eles achavam que não seria descontado como foi. Então, foi um erro, e a Jaque já no plano de governo, ela já disse, não, a primeira coisa que nós vamos mudar é isso que está totalmente errado. Então, desde janeiro, no começo ali, o nosso jurídico começou a estudar, ver a parte legal. E daí os colegas vereadores apresentaram essa indicação, mas sempre foi o desejo da Jaque reverter essa injustiça na visão dela, né, que foi feito com o funcionário. A Jaque é funcionária de carreira, a gente também é, então a gente sabe que o trabalhador, ele tem que ter um incentivo para trabalhar, né? Então, o que foi feito? Foi estudado e dentro da legalidade, o que foi conseguido reverter foi a licença maternidade, né, que as mulheres tinham perdido. Então, durante os 6 meses que elas estavam em casa cuidando do seu bebê, elas não tinham. Então, isso foi uma conquista enorme. A licença paternidade também, que era 5 dias, também tinha sido cortada. Então, a gente reintegrou. E o auxílio nojo, que na verdade o nome é esquisito, né, mas é quando falece um familiar, né, auxílio luto, na verdade. Então, também foi restabelecido. E daí nós temos todas as patologias, câncer, HIV, até a Letícia leu ontem lá, que nós tínhamos feito na comissão, tem no projeto, as doenças mais sérias, todas estão contempladas. O que não pode contemplar é, de repente, alguém assim que tem uma dor nas costas, vai lá, tira um atestado e ganha 10, 15 dias. É nesse sentido assim que foi, né? Então, dentro da legalidade, tudo que foi possível fazer para reverter os benefícios para os funcionários foi feito. E só para entendimento, o Vale Refeição, ele entra dentro do custo da folha de pagamento? Por exemplo, naquele limite ali da folha de pagamento que o município tem que observar? Cristiano, isso realmente eu não posso te responder, porque eu não sei. Acredito que sim, mas não posso te dizer. Eu sei que ele acho que é livre de imposto, alguma coisa nesse sentido. Mas se entra na folha, acredito que não sei o que dizer. É separado, né? É um cartão, assim, né? Mas tipo, não é em dinheiro, né? É um cartão. Mas né? assim, que nem antes, o servidor faltava 5 dias e ele já tinha todo o vale do mês descontado. Hoje não. Se até 5 dias ele tiver atestado, não é descontado nada. Se passar do 6º dia em diante, daí que vai ser descontado. Então, e só aquele período só os proporcional. Vai ser descontado só os dias que eles não trabalharem. Então, eu acho que é uma conquista enorme. Temos que parabenizar a prefeita Jaque pela grandiosidade do projeto e da visão dela, né? Como ser humano e como também funcionária pública, né? E lá em 15 de novembro, como é que é o Vale Refeição lá? Os funcionários ganham seu vale, né? Ele é separado da folha de pagamento, né? Tem a folha de pagamento. E no caso de faltar e tal, daí é descontado também? É descontado. Eu acho que você tem uma lei maior, por isso que não pode ser feito. A reivindicação do nosso vereador, lá do colega vereador, como tu disse, ela tinha vício de origem, porque vereador não pode gerar despesa, e na verdade ela era inconstitucional, por isso que a gente rejeitou, né? Tá certo. Eu particularmente, Marisa, eu tenho uma opinião sobre isso, que é a seguinte, né? Vale Refeição não é salário. Né? Ele foi instituído, né? Inclusive, não é todos os municípios que tem, inclusive Birubá tem um vale que é quase um salário, né? Porque o valor é bem significativo, né? Mas Vale Refeição é muitas situações, por exemplo, das empresas, para o trabalhador poder almoçar, por exemplo, para não precisar ir em casa almoçar e usar esse cartão para ir lá. Mas claro que o brasileiro sempre, né? Sempre dá um jeito de mexericar para cá e acaba virando meio que um penduricalho do salário, né? Então eu ganho um salário lá hoje, por exemplo, um operário da prefeitura aqui, eu acho que ganha os seus R$ 1.700, R$ 1.800, aí bota mais 950 de vale lá,
vai para 2 mil e pouco. Na verdade, Cristiano, Vale hoje, para quem está na ativa, é uma vantagem. Mas se a gente for ver do ponto de vista salarial, para nós era muito melhor isso ser salário. Claro. Porque, tipo, eu me aposentei e eu perdi o Vale. Perdeu o Então, vale. ele é... Claro, aquele servidor que vai trabalhar 30 anos ainda é bom. Mas para mim, que já me aposentei, o Vale foi. Então, seria muito melhor para nós a gente fazer... Uma luta para uma melhorar uma o luta piso. para ganhar o piso melhor, mas é o que nós temos e acho que ajuda muito nós, né? Tá certo, claro que ajuda, não estou Mas, divergindo. na verdade, o melhor para todo funcionário seria se fosse incorporado ao salário, né? E daí, em tese, né? Que, bom, se eu não fui trabalhar, então eu não preciso do vale, né? Então eu não posso contar com o vale como se fosse meu salário, porque ele não é, ele é um bônus. subsídio para outra coisa, né? Mas tudo certo, é um bom debate a se fazer, e eu acho que ontem a Câmara saiu grandona desse debate, porque apesar da divergência, tudo foi num alto nível, não teve ofensa, não teve nada, né? O regimento prevaleceu, né? O Diogo, ele tem essa capacidade, né, de ser muito calmo, porque se fosse outros, eu acho que seria mais tenso, assim, né? Então, foi tudo tranquilo, tudo bem encaminhado. Agora vamos politicar Deixa eu mandar um abraço pro nosso presidente Diogo, um ser humano maravilhoso. Eu conheci o Diogo e ontem mesmo eu disse, ó, eu tenho um colega e ganhei um amigo. Uma pessoa muito respeitosa, muito honesto. Olha, vou te dizer, um ser humano admirável, nosso presidente Diogo. É E sensacional. essa calma dele que faz, de repente poderia ser mais acirrado os ânimos lá, mas ele na calma dele consegue amenizar, né? É, tá certo. Agora vamos politicar geral aí, né? Bom, nós temos aí um governador presidenciável, né? Que ultimamente aí está muito focado nessa questão de construir a possibilidade de ser candidato à presidência da República. Ele saiu do PSDB, né? Aliás, o PSDB tá aí fechando as portas aí, né? E provavelmente não vai existir mais. O Eduardo Leite provavelmente, eu acho que já se filiou até ao União Brasil, né? Ou o PSD, alguma coisa. PSD, né? E o Gabriel, né? O seu vice aí está correndo frouxo aí para ser candidato a governador, né? E a gente percebe, assim, pelo menos é o que vocês nos dizem, né? Talvez a gente, se ele se eleger governador aí e tal, se der certo o plano, teremos um governador muito próximo da região, porque se tem uma coisa que isso eu posso dizer aqui, é que o Gabriel ele é muito conectado com o Clair, com as lideranças aqui da nossa região, com o próprio Braga ali de Cruz Alta, tal. O Braga foi assessor dele, com o Alfredinho, nosso vice-presidente, foi colega dele na juventude do MDB. Então, o Gabriel é um cara que tem uma relação muito próxima com a nossa região. Tu acha que isso vai facilitar que algumas pautas mais estruturantes ajudem no nosso desenvolvimento da região, se acontecer do Gabriel ser eleito governador na eleição de 2026? Mas com certeza, nós acredito que tanto lá na 15 como em Birubiba nós vamos fazer de tudo para eleger o Gabriel, porque hoje como vice a gente tem esse tratamento, né? Já conseguimos muitas demandas, imagina ele como governador, né? Então vamos trabalhar muito para eleger o Gabriel, sempre respeitando os adversários, né? Porque nós em Birubiba temos uma situação diferente, né? Nós estamos unidos com o PL e o PL também tem a intenção de colocar o governador, que se não me engano é o Zuco, né? Que é o deles. Mas assim, a gente já combinou, nós vamos fazer uma campanha limpa, tranquila, porque qualquer coisa pode respingar na nossa aliança. Então a gente vai trabalhar para o nosso governador Gabriel, mas sempre respeitando nossos colegas, né? Tá certo. E ontem também a gente soube que o Onyx Lorenzoni, que estava no PL, foi candidato a governador pelo PL, já assinou ficha aí no Progressistas também. Ali no 0 Hora essa notícia. Estará aí também neste pleito. Acredito eu que fez esse movimento por conta disso. E falando em Assembleia Legislativa, né, a gente tem aqui o Clair, né, claro, né, foi nosso deputado aí por alguns meses, um ano, né, e alguns outros momentos aí, foi secretário, é uma liderança consolidada do MDB aí do Rio Grande do Sul, né, e tem estado aí sempre conectado com a região. E nós temos o Braga ali de Cruz Alta, né, que também ficou suplente, mas assumiu desde o começo e deve ficar aí pelo menos até metade do ano que vem deputado, porque daí depois o secretário volta e ele perde a vaga dele, né?
E aí outras lideranças, tem o Capuani também, né, que O Capuani não vai ser mais candidato. não vai ser mais candidato, mas foi um, né, que também Sim, que teve há anos na Assembleia lá. e tem uma relação com a região, veio morar, inclusive, aqui, né, em 15 de novembro. E como é que está essa discussão no MDB agora? Você já tem feito esse debate dentro do MDB? Vai ter uma unidade para nós não correr o risco? Porque pensa, querendo ou não, o Braga pega voto aqui em Ibirubá, pegou bastante voto aqui em Ibirubá na última eleição, né? Então, complicou um pouco, o Clair talvez tenha baixado um pouco a votação dele, porque o Braga fez alguns votos a mais aqui, se aproximou mais aqui da nossa região. Como é que o MDB vai administrar essa questão de tentar ter minimamente, porque a gente sabe da importância que é, né, Marisa, ter um deputado da região, né? Isso não é brincadeira, isso é uma coisa que a gente, pelo potencial que a gente tem, pelo tamanho que a gente tem, pela riqueza que a gente gera, a gente precisa pensar nisso, independente de partidos, né? Eu acho que a região precisa eleger um deputado, né? Se o Clair ficando um ano deputado, a gente, com todas as observações que possa ter, mas está aí a 506, tá aí diversas iniciativas que se não tivesse, né, digamos assim, a cara de pau, porque o Clair é cara de pau, esse não quer saber, ele vai, bate em tudo quanto é porta e vai, tem o jeitão dele, né, que é daquele jeito bem 15 novembrense mesmo, né, mas o Clair tem essa virtude, né. E como é que esse debate vai acontecer aqui na região do MDB? Questão que você falou do governo, né? A gente, aquela vez estava o José do Sartori, né? Do governo do estado, fez a ligação agora com o Eduardo Leite. Então a gente também está continuando já junto com o governo do Eduardo Leite. O Gabriel Souza também vai querer continuar os trabalhos que a nossa região nunca teve tão próxima dos governos do estado como agora nesses últimos anos, né? Então dentro do MDB, que nem você falou, tem várias lideranças concorrendo a deputados federais, deputados estaduais. E a nossa região temos que ter o nosso deputado aqui também, né? Então a gente precisa do apoio, né, para essas pessoas que possam trazer mais recursos hoje e estão lá dentro do governo do estado, trabalhando e se dedicando, né? Como você falou, tem o Braga, da doutora Paula, também trazendo recursos, questão de Cruz Alta. Mas nós também temos nossos deputados aqui também, né? Que também querem trabalhar e trazer recursos. Que nem você falou, a obra 506, ninguém acreditava. Mas o governo do estado veio e fez, o secretário, o Clair correu atrás e conseguiu essa obra, né? Tão importante para o município de Ibirubá, né? Da região, né, Marisa? Sim, da região. Não, com certeza. Sabe, né, que os deputados vão vir. Tem espaço para todos. Mas o MDB de Ibirubá, com certeza. É o Clair, acredito que é o Rafael. A gente vai pegar deputados da região. Nós, inclusive eu, o Rogério, nós temos uma amizade muito grande também com o Luciano. Que o Luciano, ele foi assessor do Seu Moreira por muitos anos e hoje ele é deputado estadual. Quando o Gabriel foi para vice-governador, o Luciano acabou indo concorrer e se elegeu. Uma pessoa maravilhosa, que até eu estive na Assembleia esse dia e disse, Marisa, preciso de uma vereadora para fazer campanha para nós. Eu disse, não tem como, né, Luciano? Adoro, você é um amigo querido que a gente tem, mas a gente tem que ter um deputado que seja lá da região que vai trabalhar mais. Então, com certeza, eu acredito que vai ter voto para todo mundo, né? Nós temos uma grande pessoa também, que é a nossa presidente do MDB Mulher, a Cris, né? Também nos pediu apoio. Eu acredito que Ibirubá vai ter voto para todo mundo, mas os preferenciais, com certeza, é o Rafael e o Clair Kuhn. O Clair é ibirubense, de 15 de novembro, então... Mas sempre vai ter aquela pessoa que vai fazer. Não tem como tu dizer, a Marisa faz para esse, mas faz para aquele. Cada pessoa vai se identificar com alguém e vai fazer campanha para aquele. Mas os preferenciais do partido é o Clair e o Rafael Braga. Eu vou dizer assim, como jornalista e sou de Cruz Alta também, então eu acompanho muitos debates por lá, né? E existe uma possibilidade do Pedro Westphalen não concorrer a deputado federal e concorrer ou ao Senado ou ao próprio governo do estado, compondo uma chapa para o governo do estado, uma majoritária, de repente até vice do próprio Gabriel, né? E isso acontecendo vai ter uma mudança muito grande, né, nessa costura, por conta de que pode vir o Braga a ser candidato a deputado federal e a Paula, né, sair da prefeitura e vir a ser candidata a deputada estadual.
Pelo menos são debates que rolam nos bastidores, né? Não sei se vão se confirmar até o final, né? Mas são coisas que podem acontecer e que dão essa mudada aqui, né? Mas de fato a gente percebe assim que o MDB tem líderes para contribuir, né, com o desenvolvimento da região, estarão aí disputando a eleição na condição de situação, né, porque estão hoje o Gabriel é vice-governador e provavelmente será o candidato a governo. Agora a pergunta é se o Gabriel conseguirá aglutinar os outros partidos como o Eduardo Leite conseguiu, né, para ter uma chapa que seja, né, ou se vai ter aí no centro-direita essa disputa aí para ver quem será o candidato e como vai se dar essa construção, né? Então veremos aí nos próximos capítulos. Gente, foi um bate-papo sensacional aqui, eu acho que a gente conseguiu abordar a maioria dos assuntos aqui propostos, né? E eu queria, Marisa, assim, que tu trouxesse, assim, a gente saiu de uma legislatura aqui em Birubá, onde nós tínhamos uma grande representatividade feminina, né? Então eram 7 mulheres em alguns momentos aqui, né? E nessa legislatura nós temos 3, né? Mas a gente percebe que mesmo tendo 3 mulheres, né? São mulheres que têm uma força, assim, e uma capacidade política de articulação e de construção, assim, que estão de parabéns, assim, né? Muito Então, obrigada, aproveitar muito o teu obrigada. lugar de fala, assim, como mulher, como vereador, integrante da mesa diretora, assim, né? Para sensibilizar a mulherada para não se acanhar, né? Para continuar participando da política, que isso é muito importante, né, Marisa? Imagina se o Rogério chegasse para ti e dizer, ó, Marisa, ó, fica quieta aí, fica lá em casa, porque quem vai fazer política aqui sou eu, né? E aí não ia dar certo, né, Marisa? É verdade. Daí a baixinha ia ficar braba mesmo. Mas olha, na verdade, eu não queria muito ser candidata. É mesmo? O Rogério foi o meu maior incentivador. Olha que legal. Na verdade, o MDB não, todos os partidos têm a cota de 30%, né? E quando o Rogério foi candidato a vice-prefeito, ali em 2016, eu trabalhava trabalhava, né, na prefeitura. E eu sabia que ia ser complicado estar trabalhando lá. Queira ou não queira, as pessoas vêm falar de política com a gente, né? E como o partido precisava de mulher, eu acabei aceitando ir aquela vez, né? E me surpreendi com a minha votação. Eu fui bem, em 2016 eu fiz 372 votos. Então, veja, não é pouco voto, né, Cristiano? Se fosse como é hoje, porque aquela vez os partidos eram coligados, né? Sim. Então, se fosse aquela vez, eu teria sido vereadora já aquela vez, né? Mas eu sempre digo, é tudo. Eu Tudo no acredito seu muito em tempo. Nossa Senhora e Deus, e eu acredito que não era a minha época aquela vez. E essa vez eu realmente não estava com vontade de concorrer e o partido não tinha muitas mulheres dispostas a concorrer. Eu, inclusive, estava trabalhando, né? Eu tinha feito uma seleção, estava trabalhando lá em Colorado de assistente social, que é a minha profissão, estava amando, amei trabalhar, fiz grandes amizades, fiz amigas que acho que vou levar para a vida toda nesse período curto que eu estive lá, e não era a minha intenção concorrer. Mas como realmente precisava de mulheres, mais uma vez eu coloquei meu nome à disposição. E Deus quis que eu estivesse lá. Então, estamos fazendo esse trabalho e o nosso desafio realmente é tentar fazer com que as outras mulheres venham participar e colocar seu nome à disposição. Muito bem. Agora saindo da mulherada para a juventude, né? Porque o Paulinho, ela representa um pouco essa perspectiva, assim, né? Tem quase idade para ser meu filho. A minha filha vai fazer 27, ele tem 28, podia Olha ser meu só, filho, Paulinho. O Paulinho é dessa nova ceifa, né? Que a gente tem a Tamara também, que eu acho que é uma das presidentes de Câmara mais jovens, assim, do Rio Grande do Sul, né? Se não do Rio Grande do Sul, pelo menos eu acho que do MDB ela é a mais jovem, né? E aí a gente percebe, assim, o quão é importante, né, Paulinho, quando tem essa renovação de quadros, né? Porque tu fica muito tempo com os mesmos, chega uma hora que cansa, né? E eu acho que lá em 15 de novembro tem essa característica de ir sempre que dá, ir renovando os quadros e tal, né? Queria que tu deixasse uma mensagem para os jovens, né? Para eles não se desinteressarem da política, porque afinal eles é que são, né, o futuro, digamos assim, né? E tu prova que são presentes também, né? E tu é agricultor e tu sabe, por exemplo, que o tema da sucessão na agricultura familiar é uma coisa muito difícil hoje em dia, né? Hoje os agricultores mais jovens, né, os filhos de agricultores já não querem mais ficar lá na roça, né? Eles querem ir para a cidade, querem fazer outras coisas, né? E assim como lá na roça é importante ter a sucessão familiar, na política também a sucessão geracional é importantíssima, né?
Isso mesmo, questão da juventude, que a gente também lá em 15 de novembro está trabalhando junto com o MDB para trazer mais jovens a se filiar a um partido, onde é um partido forte, estruturado, trabalhando há anos já pelo município, né? Dizer para as pessoas que estão nos ouvindo aí, que a política é uma coisa do amor, uma dedicação que tu tem pelas pessoas, de contribuir, ir trazer recurso e ajudar cada uma e cada uma, né? Trabalhando, trazendo suas afinidades, né? Vendo questão dos jovens, vou dizer para eles que eu sei, tem seus empregos e tudo, mas é uma coisa diferente, que nunca vivenciou a política, né? Que venha dar uma olhada, olha o que para se interessar, os planos do Rio Grande do Sul, do estado, né, do governo, sempre estão ali melhorando a qualidade de vida de cada um e de cada uma, né? O problema da política é que muitos fazem politicagem, das pessoas sérias, comprometidas como nós, às vezes não tem vontade de continuar, sabe? Eu os primeiros meses, ele dizia, acho que não é meu lugar aqui. Mas devagarinho a gente vai se empoderando, né? Porque assim, ó, política tu faz em tudo que é lugar. Eu faço lá na Liga Feminina do Combate ao Câncer. Tu está ajudando as pessoas. Eu sou sócia fundadora do Lar do Idoso, então a gente é uma política social, mas não deixa de ser uma política. Então, esse lado bom que a gente tem que levar para as pessoas, que a política faz bem, desde que tu faça com amor, como disse o Paulo, e pensando em servir as pessoas, não ser servido pela política, né? Muito bem, isso é uma coisa importantíssima, né? Política, tudo é política, né? Eu tinha um padre, eu tenho um carinho muito grande por ele, Padre Silvestre, tu deve conhecer. Ah, meu né? amigão também, do tempo da juventude aqui em Birubá. Eu era da juventude, da pastoral da juventude, e o Silvestre sempre dizia nos nossos encontros de formação, ele dizia assim, ó, tudo é política, né? Mas a política não é tudo, né? Que é meio esse trocadilho, né? A política não é tudo, mas tudo é política, né? Até quando tu é bebê ali, eu tenho meus 2 filhos pequenos, né? Quando tu chora ali porque tu quer comer alguma coisa, tu tá fazendo política, tu tá reivindicando, né? Alguma coisa, né? Então a política tá em tudo, a gente já nasce fazendo política, né? Quando a gente tá na barriga da mãe, que dá aquelas cutucadas ali, é porque a gente tá mal ajeitado lá dentro e aí a gente quer que a mãe se ajeite ali pra gente ficar melhor. Então tá fazendo política, a política faz parte da nossa essência, mas como disse a Marisa, né? Não dá pra gente se servir da política. Política é a arte de servir, né? Então as pessoas que se dedicam, as pessoas do bem que se dedicam à política, elas se dedicam para servir a comunidade, né? Porque é assim que deveria ser na totalidade. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. A palavra final é de vocês. Marisa, primeiro você. Muito obrigada, Cristiano, ao Andrei, diretor dessa rádio, pela oportunidade de estarmos aqui e colocarmos, né, nossa agenda e colocarmos um pouco do nosso município. Estou à disposição lá no Legislativo para trabalhar pelas pessoas. É esse o objetivo. Quando eu aceitei, né, concorrer, é com esse objetivo, de fazer a boa política, a política de servir as pessoas. Tá certo, muito obrigado também para ti, Juliano, sucesso lá, Paulinho, sucesso lá em 15 de novembro, né? Paulinho Sharp. Isso, muito obrigado, Cristiano, Andrei, pelo espaço aqui na rádio que a gente teve aqui, trazendo essas informações do governo do estado e do nosso município, né, dona Marisa? Isso aí, Paulinho, isso aí. Muito certo. Muito bem, eu agradeço imensamente aqui a presença de vocês aqui. A gente vai interromper